Fica dentro desse quadradinho. Bom dia. Eu quero agradecer primeiro ao Éder pelo convite, né, de poder estar falando da microfisioterapia, ao lado de palestrantes tão importantes, né, Dr. Emanuel, que foi o médico que me falou sobre microfisioterapia, né, na época eu era funcionária dele, e ele falou: Lívia, tem um negócio aqui para você, acho que é legal. Aí, quando eu fui estudar, eu assustei, que era muita coisa para estudar, pensei, não vou dar conta. E eu fui estudando, descobri ao longo do processo que a microfisioterapia é muito mais complexa do que a gente imagina e mais profunda. Falar dela nessa fase do evento ficou mais fácil, porque todo mundo trouxe conceitos sobre a emoção, que altera o equilíbrio químico, físico, sobre terreno biológico. Então, a gente tem esses dois fatores. E a microfisioterapia, ela nada mais é do que uma técnica de terapia manual, né, onde a gente estimula o corpo a se autorregular. Tá? Então, vamos começar aqui. Bom, eu sou fisioterapeuta, né? Ela é uma formação que vem da área da fisioterapia, então não é qualquer profissional que pode fazer a microfisioterapia. E ela é uma formação internacional que hoje é realizada no Brasil, tá? Foi estruturada. No início, ela é uma formação que começou com um instituto, que era o Instituto de Terapias de Ensino Salgado. Hoje nós temos um órgão, que é o Instituto Brasileiro de Microfisioterapia, então a gente vem avançando ainda no crescimento da formação da microfísio, mas agora tudo mais regulamentado, né? Então ela tem fases de formação, o profissional ele se coloca dentro de uma formação que tem vários módulos, né? E eu gosto de explicar porque muitas vezes as pessoas fazem uma sessão de microfísio e acreditam que é algo místico, né? Microfísio é ciência, é formação, a gente precisa estudar para poder estar auxiliando o paciente a se autorregular. Bom, então, o que é a microfisioterapia? Ela é uma técnica de terapia manual, onde ela nasceu na França, ela tem dois criadores, os dois franceses, um iniciou esse processo e outro acompanhou, tá? Mas ela é uma técnica de estimulação física, tá? Onde a gente vai trabalhar estimulando o tecido. Nós vamos estimular o tecido da pele, tá? Por isso que o toque na microfisioterapia é muito sutil, né? Então, a base da microfísio é a embriologia. Então, a gente sabe que os nossos tecidos vão se formando a partir de uma única célula. Nós recebemos memórias hereditárias de até 4 gerações, tanto do lado do nosso pai, do lado da nossa mãe. Então, quando a gente começa a se formar enquanto embrião, a gente já carrega as memórias, tanto emocionais quanto as memórias de terreno biológico, né? De fragilidade, susceptibilidade, às vezes a manifestar alguma doença. Só que quando a gente se forma, primeiro forma o tecido do endoderma, que é de onde nascem todos os nossos órgãos. Depois dos nossos órgãos, nasce o tecido do ectoderma, que é tecido nervoso, e a nossa pele nasce desse tecido nervoso, só que ela vai parar lá em cima. E eu explico isso para todos os pacientes, tem muitos pacientes aqui. A gente faz uma estimulação na pele, mas é um toque sutil. Mas por que o toque sutil faz o órgão autorregular? Porque o órgão nasceu primeiro, a parte do tecido nervoso nasceu depois, e a pele nasceu de tecido nervoso. Então, quando eu estou tocando pele, eu estou tocando, né, tecido do ectoderma, eu estou estimulando fisicamente um órgão a se autorregular. E é isso que faz o paciente melhorar. É isso que faz as crianças. Eu tenho hoje um público de atendimento muito grande na área de crianças, e eles melhoram com a microfísio pela estimulação física, e não pelo que a gente fala na sessão, que é o que todo mundo mais gosta, né? Mas vamos lá. Então, através de toques sutis, a gente estimula o corpo a se regular de sintomas físicos, que seria o intestino, dor de estômago, alergias, e sintomas emocionais. Quando eu recebo um paciente com crise de ansiedade, ele não é um paciente que tem ansiedade, que tem depressão. A depressão, a ansiedade, nada mais é do que a manifestação de um órgão físico, hipotálamo, hipófise, que produz os hormônios do humor, do ânimo, que não está conseguindo funcionar direito. Então, quando eu recebo no consultório um paciente que tem coração que acelera,
vasoconstrição periférica, sensação de desmaio, esse paciente nada mais está tendo do que um desequilíbrio da glândula adrenal junto com o hipotálamo. Então, ele tem uma sensação de ansiedade, né? A medicação vai frear isso, mas a estimulação no órgão vai fazer esse órgão se autorregular e o paciente melhorar. Aqui os objetivos da microfisioterapia, né? Identificar a causa primária, né? Todo mundo hoje fala na área da integrativa sobre identificar a causa, identificar a causa. Dentro da microfisioterapia, a gente coloca quais são esses fatores, e são 2 fatores. Um é aquilo que vem de fora, né? Que os palestrantes falaram muito aqui, ambiente externo, micro-organismos, estresse que a gente vive, que é a sobrecarga que a gente vive às vezes no dia a dia, sobrecarga de trabalho, situações de traumas, aquilo que vem de fora. Isso a gente olha como 10% do adoecimento do corpo. 90% está dentro daquilo que a gente sente, as emoções que a gente gera. Aquilo que eu gero de emoção altera o equilíbrio e a vitalidade do tecido, provoca agitação nos átomos, moléculas, tarará, lá que a Elizabeth falou, e altera o tecido. Então, se eu estou todo dia gerando uma emoção, né, eu estou sentindo uma emoção, não tenho consciência, ela está me incomodando, eu estou mandando uma vibração, uma frequência, que também já foi falado hoje aqui, eu estou mandando uma frequência todos os dias para o meu órgão, e ele, uma hora, pode alterar a vitalidade. Então, a gente tem essas 2 causas, o que vem de fora, que é ambiente e essas situações de estresse, toxinas, e as emoções. Então, a microfísio ela vai estimular essa autorregulação, né, através do toque em pontos específicos. Eu coloquei ali mapas da microfisioterapia, então a gente não toca qualquer parte do corpo, a gente tem pontos específicos para procurar no corpo do paciente. Então, é como a sessão começa. O paciente vem, ele traz a queixa e a gente vai começar a procurar em cima dos mapas da microfisioterapia, né, quais são os pontos mais rígidos. A gente procura essa rigidez através desse toque que é muito sutil, o paciente deita, ele não percebe, mas a gente vai procurando sempre essa alteração da vitalidade através do toque. Tá? O que muda quando a gente busca um profissional da microfisioterapia que não tem a formação completa e um profissional que já tem a formação completa. A quantidade de mapas que esse profissional tem para mexer no seu corpo. Então, eu acho importante eu falar disso, porque a gente começa o processo de formação, a gente já pode ajudar um paciente, mas aquele paciente que é recorrente, que o sintoma não melhora, a gente precisa procurar um profissional de nível mais avançado, porque ele vai ter mais pontos para estimular no corpo do paciente. Aqui também trouxe restauração da vitalidade dos tecidos afetados e estimular a capacidade individual de autocura. Essa capacidade, ela é de cada um. A microfísio ela é complementar. Eu vou estimular manualmente, eu vou ter que esperar a resposta do corpo. Por isso que muitos pacientes têm resultados diferentes. Tá? Então, a microfísio ela não é uma técnica que vai sobrepor aos tratamentos, né? Ela vem para auxiliar, para complementar o tratamento médico, para complementar a suplementação, para complementar tudo aquilo que o paciente já vem fazendo. O que ela vai ajudar o corpo daquele paciente a responder um pouco mais rápido. Aqui eu trouxe um pouquinho, isso eu roubei da homeopatia, de um congresso de homeopatia que eu participei, que fala das fases da doença, do professor Maffei, e ele fala sobre fase sensorial, funcional e lesional. Então, o paciente ele chega no consultório, às vezes ele não tem uma doença, ele não tem uma queixa. Então, é muito legal falar sobre isso, porque ele já correu em vários médicos, e o médico falou, isso é emocional. Aí a pessoa acha que ela está desequilibrada emocionalmente, ela fica triste, aí ela fala, não tenho o que fazer, é emocional minha doença. Nesses casos, a microfísio ajuda, né, em todos os casos. Então, o que é a fase sensorial? Essa fase 1, essa primeira fase, o paciente não tem alteração da estrutura, ele às vezes não tem nem sintoma, ele às vezes não tem algo que se repete por vários dias, mas ele já está recebendo a informação do estresse do ambiente, da pressão, e ele já tem as emoções que estão alterando a vitalidade do órgão. Se o corpo não identifica essas memórias, ele começa a acumular mais memórias em cima de algum órgão, e aí o paciente vai para essa fase 2, que é a fase funcional. Ele já tem um sintoma clínico, mas ele ainda não tem um sintoma
que aparece em exames. Como é isso? Ele tem uma diarreia, mas ele vai lá, faz exames de colonoscopia, ele procura testes de alergias alimentares e não encontra. Ele não encontra em exames o que ele tem, mas ele tem um sintoma físico, ele tem uma enxaqueca que se repete, ele tem uma tontura que não aparece em lugar nenhum. Então, esse paciente de fase 2 é um paciente que tem um grande resultado com a microfísio, porque ele ainda não alterou a estrutura, ele não chegou na fase 3, ele ainda não está tão doente do tecido. E aí, se o corpo não regula, pode chegar a uma fase 3, que é a fase onde a gente tem alteração da estrutura. Ele faz o exame da tireoide, já dá alteração no exame da tireoide. Ele faz a colonoscopia, já dá. Ele faz o exame de alergia alimentar, já dá. Então, eu recebo todos os dias no consultório paciente que fala: eu já fiz todos os exames, eu não tenho nada. Eu falo: que bom você ainda não adoeceu, você ainda está numa fase que o seu corpo consegue se regular. Porque se eu recebo esse paciente nessa fase, terceira fase aí, eu não consigo trabalhar sozinha, é onde eu preciso dos médicos, onde eu preciso de uma boa nutricionista, porque eu sei que a terapia que eu trabalho ela é complementar. Se o paciente já tem uma alteração muito grande, né, a nível de estrutura, hormônio, ele está comendo errado todos os dias, como é que eu vou lá estimular um intestino e falar é milagre? Eu sei que não é. Então, eu hoje trabalho fazendo muita orientação para os meus pacientes, eu trabalho em parceria com os médicos, com os nutricionistas. Hoje em dia eu recebo indicação de psiquiatra, achei que isso nunca ia acontecer, porque a gente entende que o tratamento de base é muito importante, né? Cada paciente vai buscar aquilo que ele tem mais afinidade. Hoje a gente está falando da área da integrativa, que é a área que eu acredito que promove a autocura e a autorregulação. Não é dar um remédio que vai fazer o corpo se regular, porque o remédio vai inibir, né? Alguns pacientes precisam, mas procurar médicos que vão estimular a autorregulação do corpo. Então, hoje, eu indico esse paciente que chega no consultório, que está nessa fase já de alteração de exames, a buscar um médico nessa área, porque senão o paciente tem um pequeno resultado com a microfísio. E isso precisa ser falado, porque todos os dias eu recebo pacientes no consultório que falam: ah, eu abandonei o meu médico e eu vim aqui que você vai me curar. Eu falo: opa, não é bem assim, né? Vamos trabalhar da maneira correta, ter responsabilidade com o paciente. Aqui é onde a gente atua na microfisioterapia. Eu trouxe aqui os mapas, né? Essas linhas aí, cada linha dessa é a representação dérmica de cada órgão. É a parte da pele que nasceu de um órgão. Então, quando eu tenho pacientes que têm sintomas relacionados a intestino, eu vou procurar a representação dérmica do intestino e vou estimular. Se esse paciente, toda vez que ele passa um estresse ou que ele fica mais nervoso, ele solta o intestino, porque ele tem uma ligação dentro do mapa de hipotálamo, que é o órgão do controle, e intestino. Então, o tempo todo, durante a sessão, a gente vai estimular esses pontos, que são os órgãos. Então, a gente estimula, através da representação dérmica, cada órgão. Tá? Eu toque nesse ponto. E aqui eu trouxe uma página de um mapa da microfísio. A gente tem vários mapas que eu preciso procurar no corpo do paciente, mas é sempre segurando de um ponto para o outro que a gente procura a queda da vitalidade. É um toque muito sutil. Durante a sessão, o paciente quase não percebe que eu estou aproximando ou que eu estou afastando as minhas mãos, mas isso é da técnica da microfisioterapia. Quem que pode fazer a sessão? Qualquer paciente pode fazer, independente da idade, né? Meu paciente mais novo tinha 4 dias, ele tinha um refluxo muito forte, né? A mãe era paciente de microfisioterapia e ela levou para a sessão. Era um paciente que tinha intolerância ao leite, que não conseguiu amamentar, mas a microfisioterapia ajudou, né? Paciente de mais idade que atendi, 96, era um paciente com Alzheimer, mas que estava muito irritado. Então, assim, a gente sabe que dá para trabalhar em todas as idades. Bebês, crianças, adultos, idosos. Pessoas com sintomas e sem sintomas. O que é isso? Às vezes o paciente fala: mas eu não tenho nada. Eu vim porque alguém me indicou. Ele é aquele paciente da fase 1. Ele não tem nenhuma alteração estrutural, mas ele tem memórias já de estresse, emoções, que ao longo da vida foram ficando armazenadas no corpo. Então, essa pessoa que às vezes tem uma curiosidade, quero conhecer a microfisioterapia, mas não tem queixa, pode fazer. Ele não vai sentir tanto, né, a sessão, porque ele não tem nenhuma queixa. Tá? Então, a gente pode trabalhar com esses pacientes e pacientes que têm sintomas, né, que já estão percebendo que o corpo não está legal.
Bom, indicações, né? A gente tem aí para qualquer tipo de sintoma, mas eu trouxe escrito, mas tudo que vocês imaginam chega no consultório. Coloquei ali alergias, alergias respiratórias, alergias alimentares, alergias que aparecem por, né, situações de estresse, enxaqueca. Aqui eu tenho que trabalhar sempre junto com nutricionistas, porque a questão alimentar interfere, a questão hormonal interfere. Então, distúrbios hormonais, dores físicas, traumas físicos como entorses, problemas urogenitais e prevenção de doenças. E aí a gente tem mais a parte emocional também, depressão, síndrome do pânico, traumas emocionais, ansiedade, fobias, problemas escolares, falta de atenção, hiperatividade e agressividade. Aí, nesses casos, né? Mas como que você vai ajudar um paciente com hiperatividade? Como que a microfisioterapia pode auxiliar um paciente com crise de ansiedade? Ela é complementar, então eu vou estimular o órgão que controla o cortisol, né? Para baixar esse aumento de cortisol que faz o paciente ter a sensação da crise de ansiedade. Eu vou estimular a glândula pineal, que é a glândula responsável pela concentração, memória, produção de melatonina. Então, a microfísio é a estimulação física em cima do órgão, o órgão inicia uma regulação, e esses sintomas tendem a ir reduzindo. Como que é a sessão? O paciente chega, a gente faz uma pequena entrevista. Eu gosto muito de saber como o paciente chega na primeira sessão, então converso bastante para me contar os sintomas que ele percebe e até os sintomas mais esquisitos. Eu tenho uma dor que se repete nessa região, já fiz vários exames, mas não é nada. Isso, para mim, é muito rico. Por quê? É alteração da vitalidade, né? Então, a gente faz a palpação, às vezes, em cima de regiões que o paciente nem imagina que a gente vai palpar na sessão, mas é porque eu estou buscando essa queda da vitalidade. Então, o paciente chega, a gente faz uma anamnese e aí o paciente vai para a sessão, né? Ele deita na maca, são toques sutis. Com o adulto funciona dessa maneira, a gente vai conversando, é mais tranquila a sessão, eu vou explicando o que eu estou fazendo. Com as crianças, né? A gente dá um brinquedo, a criança fica brincando com a mãe, mas é uma estimulação semelhante à estimulação do adulto. A única coisa, uma ressalva no atendimento das crianças é que eles têm que estar tranquilos. Se eles estiverem chorando, não tem como segurar, não tem como conter a criança, porque se eu estou tentando liberar uma memória de estresse, se ela não estiver bem, ela não vai receber esse estímulo bem. Tá? A partir da sessão, o corpo inicia um processo de autorregulação. Como que funciona isso? A gente estimula, o corpo identifica quais são os tecidos que ele tem que regenerar. E a partir desse estímulo, o corpo vai levar de 40, 60, às vezes 90 dias para regenerar. Então, nesse processo de 3 meses, 2 meses, logo após a sessão da microfísio, é como se o corpo do paciente estivesse mais apto a receber qualquer tipo de tratamento, estivesse mais forte para resolver, né, essas memórias. Então, é um período onde é legal a gente associar os tratamentos, né, para que esse paciente tenha uma regulação mais rápida. Tive a oportunidade de trabalhar muito tempo com o doutor Emanuel e ver a diferença, né, dos pacientes que já têm uma suplementação, que estão fazendo estímulos frequenciais, eles têm uma regulação bem mais rápida e, às vezes, esses pacientes que antes no consultório levavam 3, 4 sessões, às vezes com 1, 2 sessões, o paciente já estava bem mais regulado. Por quê? Você dá aquilo que o corpo precisa para regenerar e ele regenera um pouco mais rápido mesmo. E esse paciente, então, faz a primeira sessão e pode voltar, né, depois de 2 ou 3 meses para uma segunda sessão. O tratamento completo ele acontece nessas 3 sessões, mas a gente não tem como mensurar e garantir para o paciente que ele vai fazer as 3 sessões e não vai ter mais o retorno desse sintoma. Por quê? Muitas vezes o registro que é feito no órgão, dentro do meu intestino, tem um registro de uma emoção, de uma rejeição que eu tive lá na minha infância. Ele ficou como se fosse num estado latente, dormindo. Na minha vida adulta, eu vivo um processo de rejeição, de um relacionamento aqui. Quando eu sinto a mesma emoção, quando eu gero a mesma emoção, que é semelhante a uma emoção lá da minha infância, eu reativo um sintoma físico. Então, o tempo todo, a gente está reativando
memórias lá de trás. Então, nessas 3 sessões da microfísio, o que a gente vai acessar? Né? Essas memórias anteriores, a gente ajuda o corpo a soltar as memórias mais antigas, como se fosse esvaziar o copo que está cheio aqui, para que não seja qualquer nova emoção que faz o copo derramar. Então, eu explico muito isso para os pacientes no consultório. A gente vai vivendo estresse no ambiente, a gente vai tendo preocupações, isso vai alterando a vitalidade, vai enchendo o nosso copo, só que a gente só sente a dor, a gente só percebe o sintoma quando o copo derrama. Né? A gente só percebe o sintoma quando vai lá para a fase 2, quando altera o equilíbrio do órgão a ponto de manifestar. Então, durante 3 sessões, a gente ainda tem água no copo. É isso que eu gosto de explicar. Não quer dizer que a gente vai deixar de ter um copo. Tá? Então, é super importante a gente mudar nosso estilo de vida, se alimentar da maneira correta, vigiar as emoções que a gente gera, porque se eu fico 1 semana, 2 semanas, 3 semanas com raiva daquela pessoa, né, que me fez algo, o que eu estou colocando dentro do meu corpo está alterando o equilíbrio do átomo, molécula, e alterando o meu tecido. O doutor Emanuel trouxe a escala de Hawkins, né? Aquilo ali é muito legal para todo mundo ver. As emoções, elas geram frequência, né? Então, se a gente fica muito tempo numa frequência, ela vai alterar o tecido. E a gente oscila nessas frequências durante o dia, né? Eu hoje acordei para fazer a palestra, pensei, meu Deus, vou falar na frente de um monte de gente. Né? Muitos aqui me conhecem, são amigos do dia a dia, sabem o tanto que eu tenho dificuldade para falar em público. E aí eu pensei uma coisa que o Éder falou para mim a primeira vez que ele me convidou, essa já é a segunda. O que te move, Lívia? Eu falei, o que me move a fazer uma palestra é ajudar as pessoas que às vezes vão escutar e vão se permitir fazer um tratamento que não dói. Então é isso que me move. Então eu fiquei por um período da manhã cultivando uma frequência do medo, da ansiedade, até que eu voltei, me equilibrei, eu mesma organizei as minhas emoções e falei, pera, o que me move é isso. Aí me dá essa sensação de tranquilidade, me dá essa sensação de amor ao próximo, que foi falado muito aqui, né? Então eu vou lá, vou falar do meu trabalho, porque eu vejo isso todos os dias no consultório, os pacientes melhorarem, e não tem nada melhor do que a gente ter um propósito, né? A gente tem um propósito de estar aqui, do porquê a gente está aqui. Então, acredito que todos que estão falando aqui passam por isso e experimentam isso no dia a dia. Bom, tratamento. Tempo de duração. A sessão é em torno de 1 hora, 1h30, né? Periodicidade. Geralmente, aí 50, 90 dias entre as sessões. Alguns pacientes, às vezes, a gente chama antes, né, porque tem paciente que entra num processo de autorregulação e ele começa a ter um novo sintoma. Então, eu fico muito próxima dos meus pacientes, eu não tenho como não querer falar com os meus pacientes, porque se ele desestabiliza, às vezes eu chamo esse paciente para o consultório antes desse período. A microfísio, ela solta muita memória, ela faz o corpo trabalhar. Por isso que o paciente, quando faz a microfisioterapia, logo após a sessão, ele sente sonolência, sente cansaço, porque o corpo está como se fosse correndo vários quilômetros para soltar aquilo que alterou a vitalidade. Então, exige do corpo. O corpo precisa se autorregular. Então, logo após a sessão, eu peço para o paciente, se alimenta bem, dorme bem, né, evita bebida alcoólica, para auxiliar nesse processo de autorregulação. Observações. Isso eu gosto muito de falar, porque muitos pacientes chegam no consultório falando, eu vou parar os remédios e eu vim aqui porque agora é a minha solução. Né? A microfisioterapia, ela não se opõe aos tratamentos, ela é só complementar. Então, é muito importante que esse paciente ele esteja bem orientado por um bom médico da confiança, que ele esteja se alimentando bem, fazendo suplementação. Paciente que tem crise de ansiedade, paciente que tem depressão, ele precisa estar, às vezes, em terapia ou com algum tipo de terapia que ele se conecta, ou melhorando a espiritualidade dele. Tá? Eu falo muito assim, um paciente que chega com problema de intestino preso na microfisioterapia, eu vou estimular o intestino, mas às vezes eu preciso encaminhar esse paciente para nutricionista para ele aprender a se alimentar.
O paciente que chega com sintoma emocional, ele tem uma depressão, ele tem muita tristeza, eu preciso encaminhar, às vezes, ele para cuidar dessa emoção. Né? Porque eu vou estimular o órgão que controla o emocional, mas e o que esse paciente vai colocar dentro dele nesse período de 3 meses? E, às vezes, ele chega para uma segunda sessão e ele melhorou muito pouco. E aí eu fico assim, bom, comigo até aqui, então hoje eu trabalho de mão dada com vários profissionais, então eu preciso encaminhar quando o paciente está com dificuldade de fazer essa regulação por conta da questão emocional. Bom, aqui eu com o Grosjean, que é o criador da microfisioterapia, isso foi em 2019, quando eu concluí o meu processo de formação. Ele ainda é vivo, ele ainda cria mapas para microfisioterapia, né? Eu fui entender de fato o que era microfisioterapia quando eu conheci ele, que é uma pessoa extremamente humilde, e ele não conversa com pacientes na sessão, ele só toca. E aí ele fala muito para a gente que a gente não é psicólogo, nós somos fisioterapeutas, então o nosso papel é estimular o tecido, estimular o corpo a se autorregular. Tá? Bom, queria agradecer. Eu vou deixar meus cartões com a Simone ali na frente. Quem quiser entrar em contato, tem esse número ali, ó, que está escrito particular. Ali vocês falam direto comigo. Eu ainda consigo manter esse primeiro contato com o paciente. Eu faço questão, às vezes eu fico demora um pouco para responder, mas eu gosto de explicar quando o paciente tem dúvida, tá? Quem quiser só fazer agendamento, tem o telefone do Souso, que é onde eu estou com o meu consultório hoje, tá? Mas eu quero agradecer também a presença de todos e a presença e ao convite do Éder, que fez eu vir aqui falar. Muito obrigado, viu?